Shalom Ubraha. Nossa Parashá nos conta sobre animais puros e animais impuros, sobre a proibição de comer sangue, sobre a proibição de comer carne com leite. Cada uma dessas proibições, elas têm que vir à parte, porque a gente não teria como estudar uma da outra. Então vamos começar pelos animais puros e animais impuros. Existe uma regra na Torá, que essa regra é que todo animal que ele nasce de um animal impuro, ele é impuro. A Torá te dá as características dos animais puros, que o animal, para ser puro, ele tem que ser ruminante e ter pata fendida, casco fendido. O animal que tem um sinal só, ou ele é só ruminante, como o camelo, ou ele só tem o casco fendido, como o porco, ele é um animal impuro. E o animal que não tem nenhum sinal, ele também é um animal impuro. Mamíferos, baleia, golfinho, eles são animais. São animais a tal ponto que tem uma opinião que o Tarras, que os nossos sábios estavam em dúvida se é uma arraiá, uma behemá. Arraiá, no ponto de vista judaico, quando a gente fala sobre animais domésticos e animais selvagens, a gente não tem a mesma classificação que no ponto de vista zoológico. Para nós, a behemá seria o animal doméstico, vamos chamar assim, seria um animal que ele vai pastar e ele volta para casa. E o que a gente chamaria de raiá, quer dizer, o animal selvagem, seria um animal que ele vai pastar e não volta nunca mais. Então, por exemplo, mesmo que ele é um animal puro, é um animal que é permitido você comer ele como um alce, que é chamado de tzvi. É um animal puro, mas ele é uma raiá, ele é um animal selvagem. Você tem que, se você quer criar alces, você tem que criar eles fechados, porque se você deixa eles saírem para o pasto, eles vão embora e nunca mais voltam. Então, tem um animal que apareceu por pouco tempo, quando o povo de Israel estava no deserto, que é chamado de Tarras. Nossos sábios não sabem se ele é um animal selvagem ou um animal doméstico, de acordo com os padrões da Torá, mas que ele entra na classificação de animal, e uma opinião é que era um tipo de baleia. A baleia que ela tem um chifre na ponta e que ela é pintadinha como um tigre. Tem uma opinião de que aquele tarras era aquele tipo de baleia, porque a baleia é um animal. Se você segura a baleia embaixo da água muito tempo, ela morre afogada. Ela tem a capacidade dela de ficar embaixo da água de acordo com um certo limite, mas se ela ficar não sei quanto tempo, quanto fôlego ela tem, então ela morre afogada. Quer dizer, ela é um animal que respira, ela é um mamífero. Então, o que é considerado animal pela Torá é quem está dentro dessas características que nós falamos. Tanto, vamos dizer assim, para não entrar em muitos detalhes, vamos dizer de uma maneira bem genérica, que o que a gente vai chamar de animal doméstico seria uma cabra, uma ovelha, uma vaca. O que a gente vai chamar de animal selvagem entre os animais puros seria esse alce. E quando a gente fala sobre animais puros, eles são ruminantes, têm pata fendida. A primeira coisa que é permitido, sendo que ele é um animal puro, e como falamos, tudo que sai do animal puro é puro. Se o animal puro deu à luz, ele é ruminante e tem casco fendido. Ele deu à luz a um filho que não é ruminante e não tem casco fendido, mas sendo que saiu do animal puro, mesmo que ele tenha um defeito, defeito que ele saiu com problema que ele não é ruminante, saiu com problema que ele não tem o casco fendido, defeito de nascença, mas ele continua sendo um animal puro, porque a origem dele é o animal puro. O leite do animal puro
a origem dele é um animal puro, então ele é um leite kasher. Então, se você encontra no meio da África, você encontra uma girafa, e você precisa de leite, você pode tirar o leite da girafa e beber, falar uma brachá e beber, porque o que sai do animal puro é puro. Ah, mas fazer a shchita na girafa, você quer fazer uma bate kasher numa girafa? Isso a gente não sabe como, não tínhamos um professor que ensinou como fazer isso, então a gente não come carne de girafa por esse motivo. Por o motivo de ser animal protegido. Mas se surgisse uma moda de criar girafas para consumo, a gente não poderia comer porque a gente não sabe como fazer a shchita nela. Então, em outras palavras, essa é a regra. Você entra no meio da floresta amazônica, você descobre um animal novo, que nunca foi visto na face da terra. Se ele tem casco pendido, ele é ruminante, você pode tomar o leite dele. Se o seu professor de shchita te ensinou como fazer o abate kasher nele, aí você poderia fazer o abate kasher. Senão você vai ter que ver se ele se cruza com espécies kasher, espécies puras. Então, chegamos no continente americano. Você descobre aqui uma nova vaca, um novo boi, que não tinha antigamente. Então, você leva ele no meio dos bois e das vacas. Se eles se cruzam entre si, quer dizer que é uma raça daquela espécie. Tipo, quer dizer, ele tem essa característica de animal puro. Até se é uma coisa nova, até se é uma espécie diferente, mas se ele cruza com espécies de animais puros, quer dizer que ele é animal puro também. Então, vamos entrar agora num detalhe. Já sabemos quais são os animais puros, e tem um termo judaico que se fala treif. Treif é trefar. O leão, quando dá uma patada no animal, essa patada é chamada de trefar. Então, o treif quer dizer esse animal que ele levou uma patada, ele está já com a morte dele a caminho, ele já não vai mais se salvar dessa patada que ele levou do leão. Então, sendo que ele já está num processo de morte, não adianta fazer o abate kasher nesse meio tempo, porque ele já é considerado um animal morto. Desde o começo, na hora que o leão deu a patada nesse animal, esse animal vai falecer por causa dessa patada, ele já é considerado um animal morto. Então, essa regra de trefar, não mistura trefar com animal puro ou animal impuro. Um porco não é tref, não é tref. O porco, ele é impuro. Sim. Então, na prática, sim. Se o animal tem um problema, tem alguma doença, que essa doença que começou, não tem como ele escapar disso vivo, então esse animal vai ser chamado de trefar, porque ele já está num processo de morte. Então não adianta fazer o abate kasher. Por que nós fazemos o abate kasher no animal? De onde surge esse mandamento de fazer esse abate kasher? Isso é uma coisa muito importante. Assim, quando Deus criou o mundo, o homem não podia comer animais. O Adão e a Eva não podiam comer animais. O Hevel, ele fez um sacrifício de um carneirinho, mas ele não pôde comer isso. Desde a criação do mundo até a Arca de Noé, era proibido comer animais. Quer dizer, o homem não foi criado para comer animais. Depois, com a Arca de Noé, o Noach, ele entendeu que já chegou numa hora que vai ser liberado para nós comermos animais. Como ele entendeu isso? Deus falou para ele colocar na arca um casal de cada animal impuro, mas dos animais puros ele tinha que colocar 7. Então ele entendeu que esses a mais, eles vão ser sacrificados. Aí depois que terminou o dilúvio, o Noach, da Arca de Noé, ele fez o sacrifício desses animais que entraram, dos animais puros, e Deus acrescentou para ele um mandamento. Eles tinham 6 mandamentos, desde o primeiro homem até a Arca de Noé.
Deus acrescentou para ele mais um mandamento, que era o de não comer uma parte de um animal vivo. Ou seja, não comer uma parte de um animal vivo quer dizer que é permitido comer um animal. Na hora que Deus fala para ele que é proibido comer parte de um animal vivo, quer dizer, vamos dar assim exemplos simples. No abatedouro, dá uma cacetada na cabeça do boi e depois já cortam pedaços desse boi, aí é um pedaço de animal vivo, porque para nós, enquanto o coração está batendo, esse animal está vivo. Então, agora, o que vem a ser uma shchita? O que vem a ser um abate kasher? Um abate judaico que para nós judeus só é permitido comer uma carne se foi feito esse abate, esse tipo de abate. Sendo que no começo não era permitido para o homem comer o animal. E sendo que o Noah entendeu que Deus falou para colocar mais animais puros para ele fazer sacrifícios. E o povo de Israel, quando recebeu a Torá no Monte Sinai, eles descobriram que toda a carne que eles tinham preparado para a festa não estava kasher. Eles tiveram que comer laticínios no dia da entrega da Torá. Então, por que não estava kasher? Agora a gente vai entrar num detalhe, que sendo que o Noah, ele tinha que sacrificar aqueles animais puros. E depois a Torá traz para a gente que se a pessoa quiser comer carne, depois da entrega da Torá, ele teria que sacrificar esse animal no Mishkan, que era aquele templo móvel que tinha no deserto, e só assim ele poderia comer aquela carne, sacrificando aquele animal para Deus. E depois disso a Torá diz que quando a gente entrar na Terra Santa, e o lugar que Deus vai escolher, esse lugar vai estar distante, e a pessoa não tem como ir até lá para fazer um sacrifício cada vez que ele quer comer uma carne, então vai ser permitido eles fazerem uma shchita, assim, um abate, para consumo próprio, não como sacrifício. Então, sendo que a origem do consumo da carne é uma origem que tem a ver com o sacrifício do animal para Deus, que é a elevação da alma animal para o mundo de cima. Então, por causa disso, a permissão para a gente comer carne é derivada disso, e por causa disso, a pessoa que vai fazer o abate, ele tem que ser um judeu que está cumprindo os mandamentos da Torá. Porque aí ele poderia ser um shochet, ele poderia fazer o abate de um animal para um sacrifício. Então, por causa disso, vamos falar um caso assim interessante. O shochet, que ele fez o abate kasher de todos os animais da cidade. E a avó dele fala, que bonito que você é o shochet, você é o abatedor dos animais kasher da cidade. E a minha mãe nem judia era, e foi sair dela um bisneto tão tzadik, tão bonzinho quanto você. Ele descobre isso, então ele tem que se converter. Então tudo que ele fez de shchita antes não estava kasher. Por que não estava kasher? Ele fez certinho, porque por causa que a shchita ela tem a ver, a fonte dela são aqueles sacrifícios. O abate kasher, a carne foi liberada por causa, no começo como sacrifícios, e depois deixou de ser um sacrifício, mas ainda tem um vínculo com a origem espiritual disso, que ainda tem esse vínculo, como se fala, em segundo plano. No telefone sempre aparece, o aplicativo está funcionando em segundo plano. Então, o negócio da shchita, ele ainda tem um vínculo em segundo plano com o assunto do sacrifício dos korbanot. Ele é tipo de um derivado dos korbanot, que não é um korban, que é permitido para a gente fazer shchita em qualquer lugar do mundo e comer a qualquer hora, mas que em segundo plano ele tem esse vínculo, que a pessoa que faz o abate kasher, ele tem que ser um judeu, que ele está
cumprindo os mandamentos divinos. Se inventar uma máquina que faz a shchita muito melhor do que o shochet é quem faz o abate kasher, não adianta. O animal não vai ser kasher por causa disso. Agora a gente vai entrar o que tem por trás dos bastidores. Qual é o problema? Por que o abate tem que ser kasher? Então, o problema é o seguinte. Para vocês entenderem do que se trata, tinha uma história com o Baal Shem Tov e o Rabbi Heskel de Praga. Os dois estavam conversando sobre assuntos muito, muito profundos, e entra uma senhora com uma galinha, que foi feito o abate da galinha, e ela fala para os dois: o meu marido fez o abate dessa galinha, mas a gente está numa idade já, a gente queria saber se está kasher ou não. Surgiu aqui uma dúvida. O Baal Shem Tov diz para ela: eu estou vendo um espírito puro pairar sobre a sua galinha. Tem um espírito puro pairando sobre essa galinha, então ela está kasher. O Rabbi Heskel de Praga falou: não é o suficiente, vamos ter que mostrar para ela na veia da galinha que o marido cortou certo. Quer dizer, eles estavam vendo que estava kasher, mas eles tinham que procurar para justificar para ela, procurar na própria galinha para mostrar para ela que estava kasher. Como funciona isso? Um ser humano que falece, a alma sobe para o céu e paira sobre esse corpo um espírito impuro, uma impureza. Mas essa impureza é uma coisa que tem vida própria. Por isso, um cemitério é um lugar onde a pessoa que entra lá se impurifica. Então, vamos dizer assim, tem níveis de impurificação. Imagina, aqui num bairro nobre da cidade, uma pessoa deixou a casa com portas abertas e foi morar na Groenlândia. A Groenlândia agora está famosa, né? Ele foi morar na Groenlândia. Ele quer cidadania americana, é capaz que o Trump compre a Groenlândia, então ele já foi morar lá para se garantir. Deixou a porta escancarada. E vêm os moradores de rua, eles entram nessa casa. Então, quanto maior a casa, quanto mais luxuosa a casa, mais os moradores de rua vão querer morar lá. Quanto menor a casa, quanto menos luxuosa a casa, pode ser que um barraco na favela vai ficar muito tempo aberto até alguém entrar para morar, enquanto que uma casa luxuosa, as pessoas vão entrar rápido. Na hora que souberem que não tem dono mais a casa, todo mundo vai entrar para morar lá. Então, o corpo de um judeu, sendo que o judeu ele tem uma santidade que outros não têm, quando a nossa alma sai, aí as maiores impurezas entram no nosso corpo. Alguém que não é judeu, ele tem menos mandamentos, é cobrado dele menos, porque a santidade é menor. Então, quando a alma sai, entram impurezas, mas não naquele mesmo nível que entrariam no judeu. Um animal que o nível dele também de santidade também é bem menor, mas ainda o animal tem uma alma pura, estou dizendo, ele ainda tem uma alma pura, então na hora que sai essa alma pura, entra impureza também. E o animal impuro não precisa dizer, ele já tem uma alma impura, então na hora que sai essa alma impura também entra impureza, mas quanto maior a pureza que tinha antes dessa alma sair, maior a impureza que vai entrar depois. Quanto mais alto o nível da alma que estava nessa pessoa, então o judeu é cobrado dele 613 mandamentos. Então isso demonstra que o nível dessa alma está num nível assim que Deus pode cobrar mais dela. Alguém que não é judeu é cobrado dele 7 mandamentos. Então isso mostra que ele está num nível que se não é cobrado dele tanto, quer dizer que o nível de santidade dele não é tão grande. O animal não é cobrado do animal mandamento nenhum. Então quer dizer que o nível está mais baixo. Mesmo assim, a alma do animal puro, quando uma vaca morre, a alma dela sai, paira sobre esse corpo morto um espírito impuro. E se a pessoa vai comprar essa carne no açougue, que não foi feito aquele abate kasher, como eu falei, o abate kasher é vinculado ao assunto dos sacrifícios, quer dizer, seria proibido para o ser humano comer a carne, a não ser que
Deus liberasse por causa desse vínculo com os sacrifícios. Então nós que representamos a maior santidade do mundo, de nós é cobrado que a gente só pode comer essa carne que foi feito o abate dela dessa maneira que é rigorosamente kasher. Então, entrando no detalhe, que tem por trás disso, na hora que o shochet fez a shchita e saiu a alma do animal, agora paira sobre esse animal o espírito puro, por causa que foi feita essa shchita. Quer dizer, o animal ele já sai da regra que na hora que o animal falece, pairaria sobre ele um espírito impuro. Ele sai dessa regra por causa da shchita, por causa do abate kasher. Ou seja, assim, se a gente, como judeus, a gente vai comer uma carne que não é kasher, aí dá um curto-circuito. O curto-circuito espiritual. O curto-circuito só acontece quando a eletricidade está ligada, quando a pessoa pagou a conta de luz. Se a pessoa não pagou a conta da eletricidade, se não tem eletricidade em casa, pode tacar água nas tomadas, não vai ter curto-circuito nenhum. Então, para ter o curto-circuito espiritual, precisa ter uma Kedushá, precisa ter santidade. Então, nós vimos que nas histórias do Mishkan, Nadav e Avihu, os dois filhos de Aaron, eles fizeram um sacrifício que não foi pedido para eles, foi pedido para o pai deles, que era uma oferenda de incenso, e eles faleceram por causa disso. Eles entraram bêbados no templo móvel, fizeram essa oferenda de incenso, que era o pai que tinha que fazer, não eles, deu um curto-circuito espiritual. Eles eram almas elevadas, eles tinham muita santidade, e na hora que fizeram coisa errada, deu curto-circuito espiritual, eles faleceram. Rabi Akiva e os sábios de Israel, eles viram raposas morando no lugar onde só o Kohen Gadol entraria. Depois que o Bet HaMikdash foi destruído, naquele lugar que quando o Bet HaMikdash existia, somente o Kohen Gadol poderia entrar lá. Os animais estavam morando lá e não aconteceu nada. Mas por quê? Porque o animal não estava nesse nível de santidade para dar um curto-circuito espiritual para a alma sair do corpo. Então, essa regra é aplicada agora, nesse caso também. Pessoa que não é judeu, é permitido para ele comer uma carne que não é kasher. Pessoa que já assume um nível de santidade maior, que ele se converteu ao judaísmo, aí, agora se ele comer a carne que não é kasher, vai ser um problema sério. Que aí ele já revelou uma alma divina dentro dele, que essa alma divina, agora em contato com a tumá, com a impureza, vai dar um problema sério. Outro problema desse tipo, como dissemos assim, se o animal passou por um abate kasher, vai sair a alma do animal, vai entrar no lugar dela um espírito puro. Agora, tem coisas que elas são kasher, como carne kasher, leite kasher, que você cozinha os dois juntos, aí também dá curto-circuito espiritual. Isso a nossa paraxá conta também. Aí dá bomba atômica espiritual. O pior caso de kashrut é esse, não é o porco. O porco, se você ganha um presunto de presente, você quer dar para o zelador do prédio que não é judeu, você pode dar. Agora, se você ganha um cheeseburger de presente, você não pode dar para ninguém. Tem que colocar no lixo e mandar para o caminhão de lixo. Não pode ter proveito. Quer dizer, o pior caso de kashrut da Torá é carne com leite, e mesmo que a carne é kasher e o leite é kasher, cozinhou junto, o maior problema de kashrut. Porque está por trás disso o assunto espiritual de duas sefirot, que é a Chesed e a Gvurah, que a Gvurah, que ela vai para o lado da carne, a Chesed, que vai para o lado do leite, que elas nessa fusão entre elas, dá um curto-circuito espiritual verdadeiro. Deus me livre de ser um prejuízo espiritual que a gente não sabe até onde isso chega. Continuação.
também quando a gente está falando aqui sobre casos de kashrut, está escrito que a gente não pode comer o sangue. O motivo que Moshe Rabbeinu dá, o motivo que a Torá dá, é que o sangue é a alma. Então, esse motivo é uma coisa, é uma alusão cabalística, que o animal tem uma alma animal, e a alma animal, ela se revela no lado esquerdo, no coração, onde tem o principal do sangue. Então, a alma, o principal da alma animal, a principal revelação dela é no sangue. Mas não quer dizer que você não possa fazer uma transfusão de sangue. É permitido fazer transfusão de sangue, é permitido doar sangue, é permitido receber doação de sangue. A alma espiritual, ela continua naquele espaço. Não importa para ela não vai atrás do seu sangue para outro corpo. Não é uma coisa assim. Mas sendo que a alma, a principal revelação da alma animal é no sangue, então o sangue é proibido. Então, não só que o animal tem que passar por um abate kasher, mas tem que tirar o sangue também, senão a gente não pode comer. Outro caso de kashrut que Moshe Rabbeinu traz aqui, que a Torá traz para a gente, são aves kasher. A gente sabe que a regra das aves kasher é que elas são aves de rapina. A ave que não é kasher é ave de rapina. A ave, para ser kasher, não pode ser ave de rapina. Mas, sendo que a gente não sabe ao certo quais são... Tem 24... Tem 20 não sei quantos nomes de aves kasher. Desculpa, de aves que não são kasher, desculpa, mas 20 não sei quantos nomes de aves que não são kasher e o resto seria kasher. Só que a gente não sabe quem é quem. Então a gente tem uma masoret, um professor de Shchita ensinou para o aluno que a galinha é kasher, que o pato é kasher, que o ganso é kasher. A gente tem essa masoret, a gente tem esse recebimento. Então, muitas aves podem ser kasher, mas a gente não sabe se são ou não são. Agora, um sinal que se ela é uma ave de rapina, com certeza que ela não é kasher. O peixe, para ser kasher, tem que ter escama e barbatana. E o peixe pode ser um peixe de rapina, pode ser uma piranha. A piranha tem escama e barbatana. A piranha tem escama e barbatana, mas ela come gente. Então quer dizer que a regra das aves, que a ave de rapina nunca vai ser kasher, essa regra ela não recai sobre os peixes. Um peixe que come pessoas pode ser um peixe kasher, como uma piranha. O importante é que ela tenha escamas e barbatanas. A mesma coisa em relação aos animais. Você vai ver que a maioria dos animais que não são kasher, eles são animais agressivos. Tipo assim, um cachorrinho fofinho. Estava com a dona dele, que levava ele para tomar um sorvetinho no bar lá em Paris. E a dona tomou uns tranquilizantes, dormiu 3 dias, o cachorro comeu a face dela. Foi o primeiro transplante de face feito na França. Vocês pegam isso no Google. A mulher perdeu a cara porque o cachorrinho fofinho dela comeu a cara dela, que ficou 3 dias sem comer em casa. Então a maioria dos animais impuros, eles têm essas características, que eles são animais que atacam. O lobo vai atacar na hora, o cachorro vai atacar depois de alguns dias, mas cada um vai chegar a hora que o instinto dele desperta. E vai ter exceção, tipo o camelo, ele é ruminante, tipo ele come, mas não tem o casco fedido, quer dizer, ele não é kasher, mas ele não ataca. Então, é uma regra que não é geral em relação a animais, que não é nada em relação a peixes, mas que em relação a todas as aves. Qualquer ave que ataca, a gente sabe que ela revelou dessa maneira que ela não é kasher. E, para finalizar, as linguagens da Torá, a linguagem que Moshe Rabbeinu usa aqui, em relação ao pior caso de kashrut da Torá, que é a carne com leite, Moshe Rabbeinu diz, não cozinhe carne do cabritinho com leite da mãe dele. Por que ele usa essa linguagem? Porque ele não fala proibido comer cheeseburger.
Se ele falasse proibido comer cheeseburger, todo mundo iria perguntar para ele, então o que é um cheeseburger? Ele iria dizer, olha, daqui a 3.300 anos, no lugar de falar não comer o cabritinho com leite da mãe, vão chamar isso de cheeseburger. Então, a linguagem da época tem uma das regras da Torá, é que Dibra Torá Kalashon Benadam. A Torá, ela fala na linguagem das pessoas. A linguagem usual era essa. O que a gente entende daqui? Ou que quem comia carne com leite comia dessa maneira, que tipo era o prato, tipo era o cheeseburger da época, ou tem algum motivo por trás, assim, por que é usada essa linguagem e não outra, que muitas vezes a Torá usa uma linguagem por causa dos motivos cabalísticos que vêm por trás disso. Mas uma coisa a gente sabe, que nossos sábios determinam daí, da mesma maneira que o leite da cabra, ele é puro, e a carne do cabritinho é uma carne pura, então qualquer leite puro com qualquer carne pura é proibido você cozinhar junto. E isso aparece 3 vezes na Torá. Uma vez para te dizer que é proibido comer, outra vez para te dizer que é proibido cozinhar, outra vez para te dizer que é proibido ter proveito. Então, é o caso mais grave de kashrut que tem. Agora, se você pega um misto quente, tipo a carne de porco com queijo, aí você não vai poder comer, você não vai poder fazer isso, mas se alguém te dá de presente, você pode dar de presente para alguém que não é judeu. Porque aí já não é a carne do animal puro com o leite do animal puro, que aí é o caso que não pode ter proveito nenhum. Quando já é carne de animal impuro, tipo porco com queijo, aí a gente não pode fazer, não pode comer, mas poderia ter proveito, tipo, poderia dar para alguém que não é judeu. Perguntas até aqui? Então a gente faz as perguntas depois. Fala. Pode dar roupa que não é... Agora o chatness, que é um caso desse também. Essas misturas, a lã é uma coisa pura, o linho também é puro, só que se você mistura lã com linho... Você também não pode dar para uma mulher. Então, aí é que tá, roupa sem tzniut, para a mulher judia, se a mulher é judia, sendo que nossos sábios, eles pediram para a mulher não atrair muita atenção, então tem umas regras assim de pudor. Aí você... Então isso, a roupa que não é cachê, vamos dizer, só que a roupa que não é cachê pela Torá é só mistura de lã com linho. Não, porque, mas tipo, você não dá uma calça para uma mulher... mas se ela quisesse usar isso como pijama, tipo, a gente não sabe, cada caso é um caso. Tem que... Pergunte ao rabino, em relação a isso, pergunte ao rabino. Mas, para fechar aqui o assunto do kashrut, como dissemos, tudo que sai do animal kasher é kasher. Então, ovos, por exemplo. Aí, ovo de galinha, 100% kasher. Porque a galinha é kasher, então ovo de galinha é kasher. Agora, codorna. Codorna, para nós, como judeus europeus, na Europa acho que não tinha codorna, não tem uma masoret, não tem uma tradição de judeus europeus de comer ovos de codorna. Os faradim talvez tenham essa tradição, quer dizer, quem era o costume no país dele de comer ovo de codorna, se no país dele se comia isso, os judeus religiosos daquele país costumavam comer isso, costumavam fazer shchita na codorna, então para ele é kasher, quer dizer, cada um vai de acordo com a tradição que ele recebeu no país dele, que os judeus religiosos daquele país costumavam dessa maneira. E só para terminar o assunto da Parashá, sendo que hoje nós não temos toda essa... as pessoas não sabem fazer uma shchita, não temos toda essa cultura. Ou seja, antigamente, cada pai de família na antiguidade, ele sabia fazer a shchita sozinho, ele sabia fazer o abate kasher sozinho. Hoje em dia,
falta para nós muito conhecimento em relação a isso. Então a gente já compra a carne kasher já diretamente do shochet, depois que foi feita a shchita, já foi tirado o sangue, já chega para nós com o selinho do rabinato, que essa carne está kasher, e a gente não precisa fazer mais nada, só ter os utensílios separados de carne, utensílios separados para assuntos de leite, não lavar juntos, não lavar com a mesma esponja, e no mérito que vocês vão comer kasher, vocês vão receber muita santidade lá de cima, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom. Agradecemos imensamente a minha esposa que fez o aniversário, que está fazendo aniversário agora. Mais alta, parabéns, muitos anos de vida, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Que você viva até os 120 com muito narras, muito obrigado, com muito narras do marido, que você tem o mérito de ter um marido talmid chacham, um marido muito sábio com o tempo. Então, e agora essas coisas, tudo de bom para todos. Muito obrigado. Conta. Vai editar isso, né?